Boa tarde, me chamo Tiara, sou arquivista da Universidade de Brasília, trabalho na coordenação de arquivo permanente e estou aqui juntamente com meu colega Rafael Rosa para apresentarmos a proposta do Plano de Preservação de Documentos Arquivísticos Digitais para o Arquivo Central da Universidade de Brasília. Bom, boa tarde, sou o Rafael, sou arquivista da Universidade de Brasília e também ocupo o cargo de coordenador do Arquivo Permanente do Arquivo Central. Bom, a gente vai apresentar essa proposta que foi planejada, que foi feita, executada dentro do arquivo em busca de redimir, de alcançar uma preservação digital e redimir os danos que a gente possa ter na produção dos documentos digitais e na manutenção dos mesmos. Bom, é sabido, e a gente, da área de arquivo, da área de informação, sabe que as novas tecnologias, o uso dessas novas tecnologias, o surgimento dos documentos digitais tem sido um grande desafio para que a gente possa preservar a nossa documentação. A partir disso, a gente começou a se preocupar com a produção na fase corrente, com a preservação dessa documentação na fase corrente, com a manutenção e preservação dessa documentação em fase intermediária e também na fase permanente. Então, nesse cenário, a gente do Arquivo Central, buscando assegurar a disponibilidade dos documentos ao longo do prazo, buscou medidas visando a gestão de documentos e a preservação desses documentos, em consonância com algumas normas já existentes, como Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade de Brasília, diretrizes da política arquivística da UNB, com o Programa de Gestão de Documentos da Universidade de Brasília e com o Programa de Preservação de Documentos da Universidade de Brasília. A gente tentou alinhar com outros documentos já existentes também, como o Plano de Desenvolvimento Tecnológico de Informação da UNB. Então, a gente procurou desenvolver essa proposta e o meio que a gente encontrou que fosse mais fácil e também mais produtivo foi como instituir um grupo de trabalho constituído por uma equipe diversa dentro do Arquivo Central. Foram arquivistas e técnicos em arquivo lotados nas coordenações de protocolo, que é responsável por parte da produção dos documentos da Universidade de Brasília, pela equipe da coordenação de gestão de documentos, que é responsável pela transferência, pelo acolhimento, pela classificação, pela avaliação, por parte da equipe da coordenação de arquivo permanente, responsável por parte da preservação, por parte do acesso, por parte da difusão, da descrição e da disponibilização desses documentos ao público. Com esse grupo de trabalho, a gente alcançou essa proposta. É uma proposta que ainda precisa ser... como que eu posso dizer isso para vocês? Ratificada pelas instâncias superiores da UNB, e disponibilizada ao público posteriormente, e tanto ao público interno quanto ao público externo da UNB, mas aplicável dentro do sistema de arquivos da Universidade de Brasília, o sistema que vai contar com seus arquivos intermediários, seus arquivos correntes, seus arquivos permanentes, o seu arquivo permanente, né? Bom, dentro dessa proposta, a gente estabeleceu alguns princípios para a preservação dos documentos digitais, para constar nesse plano. Foi o estabelecimento de procedimentos para assegurar a preservação e o acesso às informações da UNB. Outro, identificar as atribuições e as responsabilidades dos custodiadores, dos manutentores dessa documentação dentro da universidade, além também de definir padrões de metadados e formatos para a preservação. E também indicar os procedimentos para a entrada da documentação no repositório arquivístico digital confiável, para a preservação e o acesso desses documentos no futuro também. Tá bom? Como parte da metodologia, a gente partiu de uma pesquisa bibliográfica, digamos, uma revisão de literatura, de estudos de caso de instituições que contemplaram esses trabalhos e disponibilizaram propostas sobre a preservação dos documentos digitais, sobre planos e também sobre outras metodologias que não fossem planos, mas, por exemplo, resoluções e instruções do Conselho Nacional de Arquivos, políticas de preservação digital do Arquivo Nacional, as recomendações para a elaboração de políticas de preservação digital do Arquivo Nacional, estudos e publicações da própria universidade, como a política arquivística, o programa de gestão, o programa de preservação de documentos da UNB. Bom. Bem, conforme dito pelo Rafael,
Os documentos principais para a constituição dessa nossa proposta foram justamente a política de preservação de documentos digitais do Arquivo Nacional, bem como as recomendações. E então chegamos a essa estrutura de plano, né, que contempla um contexto normativo, objetivo, geral e específicos, também princípios para a preservação de documentos digitais da UNB, características dos documentos arquivísticos digitais, a cadeia de custódia, responsabilidades, um plano de sucessão, monitoramento e atualização do plano, bem como as seguintes etapas de entrada, preservação e acesso, e também é composto por alguns anexos, como a listagem descritiva e o glossário e as referências bibliográficas. Bem, quanto aos princípios, foram elencados os princípios para a preservação de documentos arquivísticos digitais, foram elencados os seguintes: assegurar a autenticidade dos documentos, garantir a preservação dos componentes digitais a fim de assegurar o acesso futuro, registrar todas as interações dos documentos digitais dentro do RDC-ARC, respeitar as restrições de acesso conforme o grau de sigilo e garantir a proteção de direitos de propriedade intelectual conforme a legislação vigente. Quanto às características dos documentos arquivísticos digitais, nós elencamos essas 4, conforme também a literatura arquivística. Os documentos arquivísticos digitais da UNB, eles devem conter uma forma fixa e o conteúdo estável, devem possuir a relação orgânica, devem estar inserido em um contexto identificável e deve ter, no mínimo, 3 pessoas envolvidas na ação, como autor, redator, destinatário, originador e produtor. Quanto à cadeia de custódia, ela representa todas as fases do ciclo de vida do documento arquivístico digital, desde a sua criação até a sua preservação ao longo do tempo. Ela assegura a integridade dos documentos, uma vez que registra todos os passos que o documento percorreu. O nosso documento ele contempla as responsabilidades de algumas unidades, dentre elas o Arquivo Central, que passa a ser o custodiador desses documentos arquivísticos. Então, ele é responsável por estruturar e implementar as ações de preservação digital no âmbito da Universidade de Brasília, adotando as medidas necessárias para realizar a preservação dos seus documentos arquivísticos digitais, responsável por zelar pelos documentos sobre a sua custódia, como preservador e custodiador da documentação transferida e recolhida para o Arquivo Central. É responsável por garantir o acesso aos documentos arquivísticos digitais públicos e também por restringir os documentos particulares, pessoais e ou sigilosos. E também é responsável por prestar orientações às unidades acadêmicas e administrativas da universidade quanto às ações de preservação dos documentos arquivísticos digitais. Elencamos também no nosso plano as responsabilidades da Secretaria de Tecnologia da Informação. Ela é responsável por apoiar o Arquivo Central nos procedimentos de gestão e preservação dos documentos, bem como promover e manter a infraestrutura tecnológica para apoiar a produção, a tramitação, o uso, o arquivamento e a preservação, prezando pela segurança e a disponibilidade dos documentos arquivísticos digitais. Elencamos também, de acordo com a nossa política arquivística, as responsabilidades das unidades administrativas e acadêmicas. Elas devem manter seus documentos organizados, preservados e disponíveis ao acesso, devem realizar a classificação, ordenação e identificação dos documentos arquivísticos sob sua responsabilidade, conforme as orientações do Arquivo Central, e devem transferir os documentos para a guarda intermediária e recolher os documentos para a guarda permanente, de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo Arquivo Central. No nosso plano, a gente prevê um plano de sucessão, caso o Arquivo Central não tenha mais condições de manter o seu acervo digital, é responsabilidade da instância superior assumir toda a responsabilidade legal ou delegar a outra unidade, no caso, a responsabilidade da reitoria da Universidade de Brasília.
E também previmos um monitoramento e atualização deste plano. Após 6 meses de sua publicação, esse plano ele deverá ser revisto nos seguintes pontos. Deverão ser monitorados procedimentos que divergirem dos propostos no plano, deverá ser avaliada as solicitações pelos usuários de alterações de procedimentos, deverão ser monitoradas a obsolescência e o avanço tecnológico de hardware e software e de formatos, e deverão também ser avaliadas as novas necessidades dos procedimentos de preservação digital. Conforme dito anteriormente, né, está previsto as 3 etapas, que é a etapa de entrada, preservação e acesso. Nessa etapa de entrada é onde aqui nós apresentamos um fluxo, né, dessa etapa de entrada, e ela é dividida em 4 partes, que é a submissão dos objetos digitais arquivísticos, é feita uma verificação pelo arquivo central, né, da descrição dos metadados desses objetos arquivísticos digitais. Também é feita a validação e a aceitação ou rejeição desses documentos no repositório arquivístico confiável da Universidade de Brasília, né, que está sob responsabilidade do arquivo central. Em relação à etapa de preservação, nós elencamos alguns metadados. Esses metadados eles estão de acordo com a EARC Brasil e também com a NOBRAD, e consideramos todos os metadados que são obrigatórios por esses documentos, nós estamos considerando no nosso plano, e dentre eles estão os metadados básicos, por exemplo, data e hora do registro do documento, o gênero, sua espécie, o tipo, que é o destinatário. Metadados relacionados a eventos de gestão, tais como hora e data de produção, destinação, prazo de guarda. Também metadados relacionados a eventos de preservação, tais como cálculo hash, verificação de vírus, data de recolhimento, validação da assinatura digital. No nosso plano, nós prevemos 2 estratégias de preservação de documentos digitais, que é o uso do repositório arquivístico digital confiável. No caso, o nosso repositório ele é composto por diretórios no nosso storage, e também utilizamos o sistema de preservação de documentos arquivísticos digitais Arquivemática, e adotamos também políticas de formatos e suportes. A nossa política ela está baseada no documento do Arquivo Nacional. Então, os documentos eles devem ter um padrão de produção, e esses documentos eles são migrados para os formatos estabelecidos nessa nossa política. Aqui se encontra o fluxo de preservação, que após a submissão desses objetos digitais, ele prevê tanto a guarda intermediária quanto a guarda permanente, e aí serão realizados procedimentos estabelecidos pelo Arquivo Central em relação a essa preservação dos documentos. Rafa, quer complementar? Eu quero. Bom, então a gente vê essa modelagem de processo, esse fluxograma, muito bem elaborado, por sinal, pelos meninos, que vai detalhar, que vai apresentar um panorama geral do que será essa preservação digital dentro do Arquivo Central. Então, a gente vai ter ali uma parte de submissão, uma parte de entrada dessa documentação dentro do RDC-ARC, da universidade. A gente está falando aqui, é bom salientar, de documentação não estruturada ainda. A gente não está trabalhando agora com uma documentação estruturada. Para a documentação estruturada, a gente vai ter uma série de procedimentos que vão diferir desses aqui, tá bom? Então, a gente vai receber essa documentação, vai padronizar essa documentação, se já não tiver sido. Se for o caso, a gente pode ir lá no produtor com essa documentação e falar assim, olha, a gente precisa aqui padronizar dessa forma, seguindo esse plano. A gente vai submeter ao Arquivemática, vai elaborar o pacote CIP, vai automatizar para a elaboração do pacote AIP, para pacote de submissão, pacote de preservação, e vai sair lá no final o pacote de difusão, o DIP. Mas sai o DIP do Arquivemática, ele vai para o Atom.
né? Então, a gente vai ter aqui, nessa última aba do acesso, que vai ser o Atom e outros, né? Esse outro seria o quê? O caso da gente optar por outro sistema para difusão de vídeo, de fotos, que ocupe menos espaço. Ainda está em estudo, mas a gente ainda mantém isso aberto. Vai passar por outras instâncias, o Conselho Consultivo vai dirimir, ajudar a gente com algumas coisas ainda, mas a gente crê que com esse fluxograma a gente está seguindo um caminho que vai permitir que a gente possa preservar essa documentação da melhor forma possível dentro da UNB e garantindo a autenticidade dessa documentação e também a disponibilidade e o acesso, que, digamos, é por isso que a gente está preservando a documentação. Se a gente não for disponibilizar, não for acessar isso em algum momento, a gente não precisa, nem que seja só para ser uma pessoa. Tá? Bom, eu agradeço, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estarem aqui assistindo a gente e qualquer coisa estamos à disposição. Os nossos e-mails são os que estão disponíveis na tela e caso também vocês tenham alguma sugestão em relação ao nosso plano, podem enviar sugestões para arquivocentral@unb.br. Obrigada.